Caros alunos, sejam bem-vindos à competência 3 da nossa disciplina de Sistemas de Informação Gerenciais. Sou Mário dos Anjos, professor da disciplina. Lembre-se das dicas importantes: ler e reler o caderno da disciplina, participar dos fóruns e chats, interagir com toda a nossa equipe, tirem as dúvidas comigo, com nossos tutores. Sejam todos bem-vindos e aproveitem bastante essa disciplina. Essa competência número 3, nós veremos a compreensão da tomada de decisões. E ela está estruturada em 3 aspectos principais. Quais são eles? Conforme aqui o slide número 2, nós vemos que o primeiro conteúdo diz respeito aos conceitos centrais sobre as tomadas de decisões. Em seguida, nós veremos os tipos de decisão e as condições em que elas são tomadas. E, finalmente, um modelo racional de tomada de decisão. E você sabe o que é uma decisão? Na vida, nós tomamos várias decisões. Essas decisões determinam quem somos, o que fazemos, enfim, determinam o nosso futuro. Levando esse mesmo raciocínio para a empresa, a qualidade da decisão ela é totalmente influenciada pela qualidade dos dados e informação que nós conseguimos coletar na empresa e no ambiente. Bem, como nós podemos ver no slide número 3, coloquei aqui algumas reflexões importantes sobre a temática. Por exemplo, o que é essa tomada de decisões? Bem, nós temos aqui um conceito. É o processo de identificar um problema e selecionar uma linha de ação para resolvê-lo. Vamos entender um pouco mais o que é isso? Um problema não necessariamente é algo ruim. Ou seja, lucros declinantes, redução nas vendas. Não. Um problema pode ser uma oportunidade de crescimento. Como fazer para aproveitar a verticalização de um bairro? Ou seja, os prédios, aquele bairro está crescendo, casas dão lugar a edifícios, aumenta a quantidade de habitantes naquele bairro. Então, como nós vamos poder fazer? O nosso supermercado Dois Irmãos vai poder fazer para melhorar e para aproveitar essa oportunidade? É uma decisão. Por exemplo, esse problema é fácil de ser enfrentado? Ele pode ser resolvido sozinho? É o meu setor? Cabe a mim tomar essa decisão? São algumas decisões, são alguns aspectos importantes que nós devemos levar em consideração antes de tomarmos a decisão. Depois de ler o caderno da disciplina, eu sugiro fortemente: acessem o link abaixo e assistam esse vídeo, como nós podemos ver aqui no slide número 4. Esse vídeo ajudará bastante a sabermos um pouco mais sobre o processo de tomada de decisão. Assistam e vejam novamente. Bem, uma empresa, nós temos vários tipos de decisão. Elas são classificadas em 2 grandes categorias. Quais são elas? Nós temos uma primeira categoria chamada de decisão programada. O que é uma decisão programada? São aquelas decisões absolutamente rotineiras. Por exemplo, uma pequena padaria, uma panificadora, ela precisa saber quanto vai comprar semanalmente de farinha de trigo, de leite, de sal, de gordura vegetal hidrogenada, para poder fabricar pães, biscoitos, doces. É uma decisão programada. Da mesma forma, um supermercado, ele precisa decidir a quantidade de funcionários que ficarão nos caixas, em função da quantidade de clientes, para evitar filas desnecessárias ou uma situação no outro extremo, funcionários com capacidade ociosa.
Tratam-se de decisões programadas. Mas há aquelas situações de maior complexidade. São as chamadas decisões não programadas. São aquelas mais raras, aquelas que envolvem maior complexidade, demandam maior reflexão. Existe um certo grau de ambiguidade, nós não conhecemos todas as dimensões daquela decisão, elas apresentam maiores riscos para a empresa. Por exemplo, um novo mercado que ela pretende atuar, um novo produto ou serviço que ela pretende lançar, a aquisição de novas indústrias, entrada em novas filiais, novos mercados, são decisões extremamente complexas. Mas eu preciso chamar a atenção para 3 componentes, 3 condições em que nós tomamos a tomada de decisão. Primeira delas, certeza. Nós não estamos num ambiente em que sabemos 100% das variáveis. Por quê? Se nós soubéssemos, se o supermercado Dois Irmãos conhecesse 100% de seus consumidores e tudo o que eles pensam, todos os produtos que eles colocassem nas prateleiras seriam vendidos. Mas acontece que nós estamos num ambiente social. Pessoas pensam de formas diferentes. Por exemplo, 2 consumidores com sede, eles vão ao supermercado Dois Irmãos. Quando entram no supermercado, eles estão com sede e vão comprar um refrigerante ou uma mineral. O primeiro consumidor vê a fila muito grande e, de imediato, desiste da compra e vai adiar, deixar para depois. O segundo consumidor acha que a sede o incomoda tanto que prefere se submeter a ficar em pé na fila, ficar esperando, desde que atenda a sua necessidade. Somente essa situação bem simples, ela já é capaz de ilustrar como 2 pessoas, numa mesma situação de compra, elas reagem de forma totalmente diferente. Então, a certeza não existe. Então, a ideia, o grande objetivo da tomada de decisão é reduzirmos a incerteza e conseguir tomar a decisão com um risco calculado, ou seja, eliminando, reduzindo incertezas e conhecendo a probabilidade daquelas decisões, para que possamos minimizar o erro. Mas como fazer isso? Bem, no slide número 6, nós podemos observar um modelo racional de tomada de decisão. Ele tem 4 grandes etapas. A primeira etapa corresponde ao exame da situação. Primeiro é indispensável definir muito bem o problema. Qual é o problema da empresa? No supermercado Dois Irmãos, por exemplo, a fila que está grande é problema, é causa ou é consequência? E a quantidade de operadores de caixa é suficiente? Será que o problema realmente são os operadores de caixa? A quantidade deles? Ou o sistema de informática que não funciona bem? É preciso, além de definir bem o problema, identificar os objetivos da decisão, ou seja, o que nós queremos buscar com a decisão. E, finalmente, diagnosticar as causas. O que é que leva a esse problema? Lembrar que problema nem sempre é algo negativo. Um problema pode ser uma oportunidade de crescimento da empresa, como nós já vimos no caderno da disciplina. Numa segunda etapa, nós vamos criar alternativas. Nesse momento, vamos fazer um brainstorming. Você já ouviu falar nisso? Um brainstorming é uma geração de ideias, é uma tempestade de ideias. Nós vamos gerar soluções, criar soluções, porém, com algo muito importante. Nós ainda não iremos avaliar. Nós não faremos juízo de valor. Se a solução A é melhor que a solução B. Se devemos contratar funcionários ou melhorar o sistema. No terceiro momento, nós vamos avaliar essas opções e selecionar a melhor.
precisamos fazer projeções para ver se qual é a que apresenta melhor custo-benefício para a empresa. E, finalmente, na quarta e última fase, implementar e monitorar a decisão, implementar o plano. Nós vamos contratar mais funcionários, nós vamos melhorar o sistema. Quando esse plano será implementado, vamos fazer ajustes quando forem necessários. Enfim, o controle dessa decisão é o que vai permitir avaliar se ela realmente foi a melhor. Caro aluno, chegamos ao final de mais uma competência da nossa disciplina. Leiam e releiam o caderno. Um forte abraço a todos.